Bom dia, turma. Hoje vamos dar continuidade ao assunto elaboração e composição do cardápio. Nós já trabalhamos na aula anterior, mas existem alguns itens que eu preciso estar explicando para que vocês assimilem melhor. Foram dúvidas que surgiram, né, de alguns alunos, e aí vamos falar um pouco. A composição do cardápio. Bom, o cardápio ele pode ser composto, aqui no caso estou falando do cardápio do horário do almoço, né, por saladas, que são preparações que usam folhosos, legumes crus, legumes cozidos, cereais ou massas, leguminosas e miscelâneas, como queijos, salgados, tortas, frios e frutas. As saladas devem ser compostas por alimentos que não componham as demais preparações e ingredientes, com contrastes de sabores, e não usar várias folhas e legumes com sabores fortes. Exemplo, rabanete, nabo, agrião. Escolher sempre um para poder estar dando esse destaque. Nós temos o prato base, que também é chamado de acompanhamento, que ele é composto por arroz e feijão. Poderá ser substituído por outra massa ou outra leguminosa nas mesmas quantidades, mas o prato base, o acompanhamento, sempre será o arroz e o feijão. O prato principal, ele é composto pelo prato proteico, chamado principalmente por ter maior peso no custo das refeições. Pode ser 2 pratos principais, sendo que um é chamado de opção, devendo este ser sempre uma proteína diferente da outra, lógico, e em relação a custos também nós vamos estar observando. Tipo, se você colocar em um dia bife de carne ao molho madeira, a opção a gente pode estar colocando uma moela, a gente pode estar colocando uma frigideira de peixe, escolhendo sempre carnes diferentes, lógico, geralmente uma carne vermelha, uma carne branca é o que a gente utiliza, e a gente também vai estar avaliando o custo. O prato principal é o de custo mais caro e a opção faz com um custo mais barato, né? A opção sempre mais econômica. A guarnição serve como acompanhamento da preparação principal e deve ser adequado a ele. Em caso de ter opção, o acompanhamento deverá combinar com os 2 pratos ou ser feito um acompanhamento para cada prato. Geralmente nós temos uma só guarnição e realmente ela acompanha mais o prato principal, mas a gente tenta estar adequando com as 2 opções. Dia de feijoada, vamos lá, feijoada carioca, o prato principal, sua opção vai ser um bife de frango grelhado. E a guarnição, nós podemos colocar uma farofa de couve, que vai estar combinando com as 2 opções de proteína. A sobremesa, de acordo com a nova determinação do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, deverá ser oferecido pelo menos uma porção de fruta. Então, geralmente a gente coloca uma porção de fruta e um doce, ou uma ou outra, ou dividimos os dias da semana, vamos dizer, 3 dias da semana fruta, 3 dias um doce, né? O padrão do cardápio depende de recursos financeiros da instituição, do mercado, ou seja, dos seus fornecedores, os hábitos alimentares dos comensais que irá consumir esse cardápio, as condições socioeconômicas dos clientes, peculiaridades de cada unidade, ou seja, o número de funcionários de cada unidade, o contrato que foi fechado com aquela unidade, suas habilidades, os equipamentos que você tem à disposição para estar preparando esse cardápio, e a área física disponível também interfere. Agora a gente vai estar definindo um pouco per capita e porção, né? A per capita é a quantidade em unidade ou gramas por pessoa de cada item que compõe o cardápio. Exemplo, a per capita do arroz daquela unidade são 200 gramas por pessoa, do feijão 200 gramas e o macarrão 150 gramas. A definição da quantidade do alimento oferecido em uma refeição é necessária para manter o equilíbrio nutricional, bem como a oferta do alimento de cada grupo básico na refeição planejada, e para assegurar este equilíbrio é importante a definição do per capita de cada alimento e seus prováveis substitutos. Então, para a gente estar elaborando o cardápio, é muito importante a gente ter noção dessa per capita, para a gente poder estar calculando este cardápio, para ver quanto a gente vai precisar comprar dos insumos, né, para a gente poder estar produzindo.
A operacionalização do per capita para obter o cardápio equilibrado. Primeiro nós vamos fixar o per capita das preparações diárias. Então arroz, feijão, carne, farinha, óleo, açúcar, todos os ingredientes que forem utilizados nós temos que ter o per capita. E analisar o seu teor calórico, proteico, a quantidade de carboidrato e de gordura de cada alimento. Analisar também as preparações variáveis do cardápio, como entradas, acompanhamento do prato principal, sobremesa, elaborar fichas técnicas individuais das preparações. Isso tudo é muito importante para a gente ter um cardápio equilibrado. Depois a gente vai estar estabelecendo a diferença entre as calorias estimadas para a clientela e o total de calorias dos alimentos diariamente utilizados. Completar o valor calórico total desejado, escolhendo entradas e acompanhamento do prato principal e sobremesa dentre as fichas de preparação já analisadas. Na aula posterior nós vamos estar estudando ficha técnica de preparação mais detalhadamente. E aí vocês vão estar entendendo e observando a importância desse instrumento para a unidade de alimentação e nutrição. O roteiro para a elaboração do cardápio. Primeiro nós vamos utilizar sempre o que é possível a sua unidade, um alimento de cada grupo, né, da pirâmide, nas principais refeições, que são de jejum, almoço e jantar. Depois selecionar as fontes de alimento, escolhendo as que contêm maior qualidade de nutrientes, relacionado ao carboidrato, proteínas e lipídios. Vamos ver também o intervalo das refeições, que deve ser de 3 a 4 horas entre cada refeição. As refeições em média devem ser distribuídas. No de jejum, a pessoa tem que consumir 15% do seu VET, que é o seu valor energético total. O almoço, 45% do seu VET e o jantar, 40%. Assim a gente fecha 100%, né, do seu valor energético total. Lógico que tem como a gente está incluindo também, tem que estar incluindo os lanches, né, da manhã e da tarde. Deve-se verificar a harmonia das refeições no cardápio. A alimentação deve ser composta de grãos, carnes, leite, ovos, frutas, verduras, sementes, oleaginosas, açúcar e gordura. E aí agora a gente vem para o conceito de porção, que segundo a RDC número 230, de 23 de dezembro de 2003, todas as informações contidas nos rótulos dos alimentos devem ser apresentadas por porções. Porção é a quantidade média do alimento na sua forma pronta para consumo, quase pronta para consumo ou não preparada, conforme o caso. Por exemplo, nós temos um pacote de biscoito e nós temos atrás a tabela nutricional, que vai estar relacionada a uma porção daquele pacote. Aí nós temos aqui a ficha de preparação. São importantes fontes de informação sobre o valor nutritivo das preparações, devendo incluir dados sobre o rendimento e tempo de cocção. A observação destas informações permite garantir o padrão de qualidade das refeições, além de permitir o controle de calorias oferecidas, dando um cunho científico às atividades desenvolvidas. A estimativa do número de refeições serve como um subsídio para avaliar a frequência ao refeitório, influencia diretamente na estimativa diária do número de refeições. Obedece às normas administrativas e ela pode ser alterada por redução ou aumento do quadro de pessoal, período de férias, um feriado, abertura de um novo setor. Isso deve ser observado para a elaboração do orçamento. Quando a gente tem uma unidade onde o contrato é para, vamos dizer, 200 refeições dia, a gente vai calcular de acordo com aquilo. Mas existem contratos que esse número de refeições pode variar, né? Não vai ser todo dia esse valor, podendo ser a mais ou a menos. Então a gente tem que estar atento para poder ter um segundo plano, né, para aumentar essas refeições. Na verdade, não é nem um segundo plano. Na verdade, a gente tem que ter um controle de estoque muito bem feito, né? Ter uma quantidade, porque se tiver que aumentar, a gente vai ter que ter os insumos na unidade. A previsão de compras para atender o cardápio. A atividade que antecede a solicitação da compra está relacionada com o cardápio planejado, o consumo per capita bruto dos alimentos, o número estimado de refeições que serão oferecidas, a frequência de utilização do gênero no período da previsão.
O pedido de compras é a efetivação das compras e serve para documentar a solicitação para o fornecedor e para acompanhar o recebimento das mercadorias. A gente tem que estar observando o alimento, a per capita, a sua frequência de utilização, a quantidade que vai ter necessário, a especificação da embalagem, porque a embalagem vai onerar no seu custo. Se for de vidro, se for enlatado, é mais caro do que os sachês, então a gente tem que estar observando esses detalhes. E a quantidade a adquirir relacionada à embalagem também. Isso tudo a gente tem que analisar pensando no custo dessa produção. Para a elaboração do pedido de compra é necessário a gente estar observando quem é o fornecedor, não ficar na mão de um só fornecedor, ter 2, 3, para a gente poder estar fazendo a cotação dos custos. Qual o cardápio que vai ser analisado, o que e quando existe em estoque, o número de refeições, o tipo do serviço da UAM, a gente tem que também estar analisando, a per capita de cada produto, o tipo do produto a ser adquirido, se vai ser in natura, processado, congelado, resfriado, o tipo de estabelecimento, a entrega vai ser feita diariamente, um período de quinzenalmente, 2 vezes na semana, e a periodicidade dessa entrega. A periodicidade da entrega pode ser diária, 2 vezes na semana, quinzenal ou mensal. Ainda é importante atender ao valor financeiro disponível, as condições de espaço para armazenamento e a melhor data para faturamento. Esses 3 pontos a gente também tem que levar em consideração. Se você tiver um espaço, equipamentos para poder estar armazenando a maior quantidade, a gente pode ter um pedido com um período mais prolongado. Se não, a gente pede 2, 3 vezes na semana. A administração de materiais tem como objetivo a especificação, otimização de atendimento e a minimização dos custos. Pressupõe também os níveis operacionais de estoque, ou seja, estoque mínimo, estoque médio e estoque máximo. E a minimização de custos pressupõe redução dos custos na compra, na manutenção dos materiais e na reposição. O estoque mínimo, também chamado estoque de segurança, de proteção ou de espera, é a menor quantidade de material que deverá existir no estoque para prevenir qualquer eventualidade, ou seja, o aumento do consumo ou atraso do prazo de entrega, como eu falei com vocês. Já o estoque médio é o nível em que as operações de suprimento e consumo se realizam, considerando-se mais ou menos 50% da quantidade a pedir, além do estoque mínimo. Já o máximo é a maior quantidade de material que deverá existir para garantir o consumo até o próximo recebimento. Níveis acima representa que o consumo foi menor que o previsto ou houve antecipação do prazo de entrega. Os estoques mínimos e máximos sinalizam, sinalizam um alerta, né? É o ponto em que necessita as correções e redimensionamento do estoque. Uma situação importante é a gente estar fazendo um inventário permanente ou periódico. O permanente é os dados disponíveis nas fichas de controle de estoque ou relatório de posições do estoque. Com esses dados, o gestor da UAM pode conferir a quantidade de produtos existentes em estoque, proporciona informações rápidas com entrada das compras e saída das requisições diárias atualizadas. E isso geralmente nas unidades que têm um controle através de um programa de computador facilita bastante. Quando não, é manuscrito, podendo o resultado não ser tão fidedigno. O inventário periódico consiste na contagem e pesagem física dos produtos estocados, todas as vezes que quiser conferir o estoque com inventário permanente ou fazer apuração de custos no determinado período. Existem unidades que todo dia 30 ou 31 do mês é feito esse inventário para realmente ver o que tem na sua unidade. Os custos para produzir e distribuir alimentos são custos da mão de obra, que referem ao montante das despesas dos serviços prestados pelos funcionários à empresa. O custo indireto de fabricação, que é a mão de obra utilizada para elaborar e distribuir os produtos produzidos, como aluguel, água, energia. E o custo com matéria-prima, o material direto, refere-se aos gêneros alimentícios, ou seja, os ingredientes das preparações, os produtos descartáveis que são destinados para condicioná-las à produção e acompanhamento na distribuição.
Um ponto também que a gente tem que analisar na unidade, um dos pontos da qualidade, é o desperdício, porque através dele tem como demonstrar a falta de cuidado e leva ao aumento dos custos e redução dos lucros. O gestor deve buscar o compromisso do grupo para reduzir o desperdício, utilizando campanhas educativas, capacitação e premiação aos funcionários. O controle de desperdício depende de monitorar os processos de produção no armazenamento, pré-preparo, cocção e distribuição de alimentos. No armazenamento, nós temos que ter cuidado com a falta de equipamento de refrigeração, que você pode perder mercadoria, temperaturas elevadas na área do almoxarifado também, falta de espaço para mercadoria recebida, falta de cuidado e desconhecimento da forma de armazenamento correto. Todas essas situações estão relacionadas ao armazenamento e a gente pode perder mercadoria, logo podemos estar onerando nosso custo. No preparo, qualidade de gênero adquirido, condições de armazenamento, qualidade de mão de obra, os equipamentos e utensílios, a utilização de técnicas adequadas e o treinamento e conscientização da equipe. Já na cocção, temos que estar observando os alimentos na hora da produção para que não queimem, para que não passem do ponto e que não fique salgado, porque acontecendo essas situações a gente tem que descartar, vai aumentar o custo. E na distribuição, vamos estar observando as sobras e os restos. Lembrando que sobras são os alimentos que permanecem na panela e não foi para a distribuição. E os restos são os alimentos que já foram para a distribuição, já foram mexidos, manuseados e os que ficam no prato dos comensais. Bom dia, terminamos aqui, mas essa aula vamos agora para o exercício de fixação.